No correr do dia eu vou encontrar um jeito fácil pra cicatrizar. Com o projetor do Skis nós vou acreditar. Feridas fecham sem complicar. É simples assim, não dá pra negar. Um toque de futuro pra já aplicar. Pra cada enfermeiro que quer superar, a vida ao cuidar vai melhorar. Projetor 2 P-Splice vem iluminar a cura mais rápida pra comemorar. É contagiante, vai revolucionar. No ritmo da vida vamos dançar. Rapidez e precisão na palma da mão, transformando cuidados com emoção. Na linha de frente tá a solução, enfermeiro sorrindo com razão. O tempo corre, mas aqui tá seguro. Com Projetor 2 Skis mais, tô voando no futuro. É replicável, fácil de aplicar. A saúde agradece sem hesitar. Projetor 2 P-Splice vem iluminar a cura mais rápida pra comemorar. É contagiante, vai revolucionar. No ritmo da vida vamos dançar. O tempo corre, mas aqui tá seguro. Com o Projetor 2 Skis mais, tô voando no futuro. É replicável, fácil de aplicar. A saúde agradece sem hesitar. Projetor 2 P-Splice vem iluminar a cura mais rápida pra comemorar. É contagiante, vai revolucionar. No ritmo da vida vamos dançar. Aprendi no curso um truque escondido, 2x mais e suas fórmulas no ouvido, cicatrizando tudo rápido demais, como ninguém viu algo tão sagaz. Cada ferida tem seu fechamento, desejo que vá fora em um momento. O segredo é simples e eficaz, com 2x mais a cura vem veloz. Duas cicatrizes e um segredo, deixa dores pra trás sem medo. Rápido como um relâmpago do céu, 2x mais e a mágica é real. Machucado de amor ou de infância, com essa fórmula não há distância. A cura vem mais rápido do que você viu. O método é secreto, mas tô aqui pra você, viu? Cicatrizar o passado e seguir em frente. Com 2x mais tudo fica diferente. Como num passe de mágica, a dor some, a cicatriz já não te consome. Duas cicatrizes e um segredo, deixa dores pra trás sem medo. Rápido como um relâmpago do céu, 2x mais e a mágica é real. Boa noite, minha enfermagem mais querida
desse Brasil. Estamos oficialmente começando as nossas aulas de toda quarta-feira. Toda quarta-feira às 20 horas sempre iniciamos aqui as nossas aulas aqui do canal. Falamos sobre diversos temas. A aula passada foi surreal. Falamos sobre o radiodermite. Você sabe o que é a radiodermite? Você já conduziu uma radiodermite? A aula passada a gente falou bastante sobre isso. E na aula de hoje a gente vai falar mais sobre as feridas operatórias, mais especificamente quais curativos podemos utilizar na ferida operatória para cicatrizar mais rápido. E talvez você esteja estranhando algo aqui, né? Você acabou de chegar, para quem já é aluno assíduo aqui nas minhas lives de quarta-feira, deve estar pensando, professor, tem algo aí diferente, tem algo diferente. Sim, turma, resolvi dar uma mudada aqui no cenário. Antes a gente ficava dentro do slide, agora a gente ficou aqui no nosso laboratório, onde já ocorreu diversas aulas, onde já ocorreu diversos treinamentos aqui. E eu resolvi montar aqui direitinho a minha estadia e transmitir essa live com vocês a todo vapor. Melhorar aqui a qualidade audiovisual, melhorar aqui a qualidade da entrega para vocês. Então aqui fica mais fácil de eu manusear alguns curativos, mostrar para cada um de vocês como é que utiliza. Então assim, a nossa experiência da aula vai ser surreal hoje, tá? Então, ó, o que eu te peço? Deixa o teu like, se inscreve no canal, pega esse vídeo também, essa aula, compartilha com o máximo de pessoas, bota aí nos grupos da faculdade, bota aí no grupo aí da panelinha, bota aí no grupo do teu trabalho, chama todo mundo, chama aquele enfermeiro estomaterapeuta, chama aquele enfermeiro dermatologista para a gente dominar de fato as feridas operatórias, tá, turma? Então aqui vai ser uma aula totalmente atualizada, com vários curativos que você vai poder utilizar em suas práticas. Mas como todo mundo já sabe, para quem está chegando agora, sempre tem que chegar na aula do professor João com energia, né, mega positiva. Eu sei que a Elisângela aí sempre chega com essa energia positiva nas nossas aulas e eu quero que a mesma energia da Elisângela seja a de vocês também. Então coloca aí, ó, boa noite, bem esticado, quebra o E aí do teu teclado, bota aí energia positiva porque essa aula vai ser surreal. Turma, eu preparei um conteúdo mega espetacular, vou trazer assim, com tudo que você vai precisar saber sobre feridas operatórias. E olha só que massa, todo esse conteúdo aqui, uma parte dele eu tirei lá de dentro do Projeto 2x+, que é a minha plataforma de ensino sobre feridas, curativos e empreendedorismo. Então, pouco aqui que vocês vão ter hoje é o que a gente tem mais aprofundado lá dentro do Projeto 2x+. Preparado? Tá preparado para essa aula? Coloca aí se está preparado ou não. E se você vai ficar até o final da aula, coloca uma hashtag que eu costumo também utilizar bastante, que é a hashtag eu tô comprometido. Hashtag bota assim, tô comprometido. Bota nem eu tô não, bota só tô comprometido. Vamos com tudo, porque eu quero ver você que tá falando isso aí, ó. Oi, presta atenção. Você que tá colocando que tá comprometido aqui comigo, eu vou te cobrar lá no final da aula. Eu quero ver se você vai estar no final da aula comigo aqui, tá? E vocês vão repetir essa hashtag tô comprometido no final da aula, tá, turma? Então vamos lá, pega caneta e papel, já dei os avisos, não esquece, se inscreve no canal, deixa o like, ó, e compartilha essa aula com o máximo de pessoas. E vou dar uma missão para você também que está aqui ao decorrer da aula. Ao decorrer da aula, sempre cobre os colegas aí a deixar o like, tá? Então você que está aqui no comecinho, que pegou bem no comecinho da aula, pede aos colegas ao decorrer da aula para eles deixarem um like, porque isso ajuda a divulgar mais ainda esse conteúdo. Beleza, turma? Deixei o recado aí para vocês. Então vamos lá, vamos falar sobre a ferida operatória, vamos falar dos principais curativos que podemos utilizar nesse tipo de ferida e que podemos aqui otimizar a cicatrização, tá? Turma, de antemão, eu quero te mostrar o segredo que os meus alunos dentro do Projeto 2x+, utilizam para obter esses resultados. Uma deiscência operatória de uma amputação transfemoral que parecia antes impossível de cicatrizar, tá? Porque é uma lesão de pacientes que têm complicação por diabetes, tá? Então, assim, uma amputação muito grande que por vezes não fecha, que por vezes vai aumentando cada vez mais a amputação e por vezes esse paciente vai até ter um prognóstico mais negativo, tá? Ou até mesmo essa lesão aqui que eu coloquei bem mais cedo,
lá no nosso grupo de estudos, tá? Então, o nosso grupo de estudos, se você ainda não faz parte, também está aqui na descrição da nossa aula, o nosso grupo de estudos, tá? Dentro do grupo de estudos, eu te mostrei o passo a passo que minha aluna seguiu dentro do projeto, e dentro do projeto 2x+, o interessante que para os meus alunos ter esses resultados, eles têm o total suporte meu. A gente tem nossa comunidade, a gente tem aulas aqui de casos clínicos, onde eu olho cara a cara com esse aluno, avalio o caso clínico dele. Então, tudo isso para potencializar teus resultados e você conseguir uma cicatrização como essa, né? Então, lesões complexas, feridas operatórias que antes estavam com complicações, ou agora com esse resultado. E agora deixa eu te perguntar, você hoje quer ter esse resultado na sua prática? Porque esse resultado não melhora apenas o paciente. Esse resultado, turma, melhora também a sua qualidade de abordagem na enfermagem. Isso te valoriza ainda mais. Você vira uma referência na tua cidade. Os profissionais te olham totalmente diferente. Ah, é aquele fulano que cicatrizou aquela ferida da fulano de tal que antes não cicatrizava. Você vai ser o responsável por isso. E, turma, isso não tem preço que pague. O teu conhecimento sendo reconhecido. Porque não adianta nada você ter uma bagagem, uma cabeça gigantesca com vários conhecimentos e na hora que chega na prática não sabe aplicar. Né? Então, por vezes você precisa desse mentor, que pode ser aqui o professor João, te ajudando aqui a entender mais sobre a cicatrização de um jeito leve, de um jeito suave, e você obter esses resultados em suas práticas. E aí, quer ter esse resultado? Seja sincero, tá? Eu quero sinceridade. Se você quer ter esse resultado ou não. Turma, primeiro de tudo, antes da gente iniciar de fato, falar sobre as nossas feridas operatórias, eu preciso te falar que temos dois tipos de cicatrizar feridas. Eu tenho uma ferida que vai cicatrizar por primeira intenção, tá? E a ferida que vai cicatrizar por segunda intenção. Professor, o que isso significa? Primeira intenção, a ferida que cicatriza por essa intenção são feridas, tá? Ó, feridas operatórias como essa. Uma ferida operatória que cicatriza por primeira intenção é quando essas bordas são aproximadas por uma cirurgia, tá? Por pontos, né? Eu consigo aproximar as bordas, consegui aproximar, primeira intenção. Agora, a ferida, ela está aberta, está com o que chamamos de úlcera, ela vai cicatrizar das bordas para o centro, de baixo para cima. Quando a ferida cicatriza das bordas para o centro de baixo para cima, eu tenho uma ferida que vai cicatrizar por segunda intenção, porque esse é o mecanismo que a ferida vai utilizar para poder cicatrizar. Beleza, turma? Primeira intenção, bordas aproximadas. Segunda intenção, das bordas para o centro de baixo para cima. Beleza? Então, entendendo isso, eu consigo prosseguir essa aula de uma forma que vocês entendam, tá? E eu posso esquematizar aqui para vocês. Então, características da primeira intenção são feridas operatórias. Eu tenho pouca perda de tecido, porque olha só a comparação, né, turma? Aqui, ó, eu perdi tudo isso aqui de tecido. Eu preciso que essa pele regenere toda para essa ferida cicatrizar. Que não, na primeira intenção as bordas já foram aproximadas, tá? Então tem um pouco a perda de tecido. A cicatrização na primeira intenção, ela é mais rápida, turma. A ferida operatória, ela tem uma tendência de cicatrizar mais rápida quando tem os cuidados adequados, que a gente vai falar aqui ao decorrer da aula, tá? Mas por que, professor, que tem essa cicatrização mais rápida? Porque todo aquele trabalho de borda centro, baixo e cima, eu consegui, ó, fechando aquela ferida, tá? Então, por isso uma cicatrização mais rápida. Já a segunda intenção são todas as feridas, são todas as úlceras, né? Feridas que não conseguimos aqui fazer essa sutura ou aproximação dessas bordas por algum outro mecanismo, tá? Temos aqui uma grande perda de tecido. Se eu tenho uma grande perda de tecido, logo, tá? Eu tenho aqui uma cicatrização mais lenta, tá? Então a cicatrização vai demorar um pouco a mais na segunda intenção. Então, turma, o que é que eu quero que vocês entendam? Se essa cicatriz, se essa ferida, ela demora mais para cicatrizar, você concorda comigo que eu estou expondo aquela lesão para um risco de infecções, de contaminar? Quanto mais tempo essa ferida ela fica aberta, turma, maior a exposição dela para o meio. Se eu exponho essa ferida no meio, né, nosso meio aqui, tá? Eu estou expondo para bactérias, para fungos, tá? Então essa ferida ela pode complicar, infelizmente. Beleza, turma? Deu para entender?
Primeira intenção, feridas operatórias. Segunda intenção, feridas aqui que cicatrizam das bordas para o centro de baixo para cima. Show, né? Desse jeito fica fácil demais. Então, turma, a primeira intenção, como realizar a limpeza? A limpeza, turma, da primeira intenção, ela sempre vai ser realizada do menos contaminado para o mais contaminado. Lembrando que, quando você está de frente com a ferida que cicatriza por primeira intenção, a limpeza, turma, ela tem que ser de uma única direção. Ou seja, ó, digamos que eu estou com a gás, eu não estou com a gás aqui fácil. Peraí. Deixa eu pegar uma gazezinha aqui para ficar melhor, né? A explicação. Ó, óbvio, né? Luvas, você vai estar todo equipado. Aqui eu só estou demonstrando. Como é que vai ser a limpeza da ferida operatória? Você vai realizar em uma única direção. Faz a trouxinha, uma bonequinha com a gás. Você vai fazer esse movimento, ó. Trocando os lados da gás. Feito isso, faz de novo, ó. Limpa, trocando os lados da gás. Limpou completamente, vou descartar essa gás. Pego outra gás, vou fazer isso da mesma forma desse lado, tá? Trocando todos os lados da gás. Limpei as bordas, vou para o centro. Lembra, do menos contaminado para o mais contaminado. Das bordas para o centro, tá? Então, como é que vai ocorrer aqui no centro? Eu costumo fazer isso aqui, turma, ó. Em uma única direção, limpa, ó, troca os lados da gás, limpa, troca os lados da gás, em uma única direção. A Potter ainda fala que você pode potencializar a limpeza, né, pegando outra gás, certo? E fazendo isso daqui, ó, trocando todos os lados, melhorando a limpeza das bordas da ferida. Após isso, você vai proteger essa borda com protetor cutâneo e aí você vai vir com o curativo que a gente vai falar aqui, beleza? Que não pode fazer. Tem pessoas que querem limpar assim, né, fazendo zigue-zague. Eu não gosto, tá? Porque essa sujidade que eu tô na borda, eu levo para a ferida, depois espalho para cá, depois levo para a ferida de novo, faço isso aqui, depois levo para cá, depois jogo para cá, depois vai, e aí faz aquela bagunça toda, né? Eu não gosto disso. Outro ponto, não faz isso, tá, turma? Porque você vai jogar a sujeira para cá, depois você leva a sujeira de novo para cima, depois você desce a sujeira de novo. É por isso que é uma única direção, ó. Você joga, trocou os lados, jogou a sujeira para cá. É que nem varrer casa. Você não varre a casa botando a sujeira para dentro e para fora. Não, turma. É só em uma única direção, beleza? Do menos contaminado para o mais contaminado. Agora, quando é uma ferida operatória que acabou de sair do centro cirúrgico, turma, e precisa realizar uma limpeza, as bordas ainda estão estéreis, estão mais limpas que, por exemplo, né, as bordas não. O centro, né, ela tá mais limpa quando ela sai do centro cirúrgico do que as bordas. Por quê? Porque para fazer a cirurgia eles fazem uma limpeza rigorosa ali, deixa o centro mais limpo possível, tá? Lembra que a limpeza é do menos contaminado para o mais contaminado. Nesse caso, você vai realizar a limpeza começando por onde? Pelo centro, tá? Naquele mesmo movimento. Centro, né, limpa, aí depois limpa as bordas. Do menos para o mais contaminado. No caso que a ferida operatória esteja limpa, seca, você observa que não tem nenhum sinal de infecção. Beleza? Deu para entender? Professor, e deixa aberto ou deixa fechado a ferida operatória? Presta atenção, aqui vai uma conduta do professor João, tá? Há consensos, há literaturas que trazem o seguinte: na casa do paciente, deixa aberto, no hospital deixa fechado porque tem mais bactérias. Eu não concordo muito com isso, tá? Por quê, turma? Porque eu não tenho controle da casa do paciente. Principalmente aqui no Brasil. Muitas dessas pesquisas são fora do Brasil. Por exemplo, um dos padrões ouros de limpeza da ferida é a água do banho, né? A água do chuveiro. Mas quando a gente vai ver essas pesquisas, são feitas nos Estados Unidos, onde a pessoa bebe ali da torneira, turma. Aqui no Brasil a gente não bebe água da torneira. Por quê? Porque a gente já sabe que tem diversos micro-organismos, diversos aqui, componentes para deixar a água mais limpa possível, né? Então, é completamente diferente de lá fora. Então, assim, entenda, usa a cabeça, usa, ó. Cabeça é para pensar. Poxa, se eu não tenho um controle do ambiente do paciente, onde que ele mora, como ele vive, como ele come, como ele está fazendo as coisas dele lá, tá? Então, eu recomendo estar sempre fechadinha até a retirada dos pontos e ver se não tem nenhuma lesão a mais. Beleza? Essa é a conduta do professor João. Fechado até que não tenha mais nenhum ponto, nenhuma sujidade ali para que deixe a ferida
aberta, tá? Então, é um cuidado que eu tenho, que eu prezo, né? Melhor a gente pecar pelo cuidado do que pela falta dele, né? Então, é um cuidado a mais que eu tenho para não contaminar. Porque, assim, por mais que seja uma lesão simples, uma lesão fácil, entre aspas, de cicatrizar, porque é uma lesão ali que já aproximei as bordas, ou teve pouca perda de tecido. Então, turma, muitas pessoas negligenciam o cuidado. E por essa negligência de cuidado, a gente vai ter uma deiscência, que a deiscência é quando essa ferida operatória ela vai abrir. E quando a ferida operatória ela vai abrir, essa ferida ela cicatriza por terceira intenção. Porque a ferida abre, aí eu aproximo o máximo possível das bordas para poder suturar novamente, tá? Então, assim, é um cuidado que vocês irão ter a mais, que vocês estão aprendendo na aula de hoje, tá? Mas e aí, estão gostando da aula? Estão gostando aqui de todo o conhecimento que eu estou transmitindo para vocês sobre a ferida operatória? Turma, é por isso que eu digo, eu melhorei, deixei essa qualidade aqui cinematográfica para vocês, para a gente melhorar nosso entendimento, tá? E beba água, tá? Beba água. Beba água porque cérebro desidratado é um cérebro de uma pessoa burra, tá? É o professor que tá falando, é pesquisa, tá? E óbvio que hoje, né, é dia dos professores, tudo já ia esquecendo, olha aí. A gente começou a aula, eu nem falei nada, né? Então, assim, para quem é professor que tá assistindo minha aula, eu sei que tem alguns que assistem, até para fortalecer, para transmitir para os seus alunos. Meus parabéns, vocês é que fazem a enfermagem diferente, tá? Vocês é que trazem todo o conhecimento aqui para os nossos alunos, vocês é que dão um passo a mais na profissão quando realmente se dedicam, quando realmente aqui se entregam em cada aula que vocês dão, tá? Então, assim, meus parabéns para todos os professores que estão assistindo a minha aula, tá? Assim, eu acho que eu mereço também, né? Os parabéns, eu acho que eu mereço. Vou esperar aí de vocês, ver se vocês entregam aí os meus parabéns. E aí, turma, eu vou trazer aqui para vocês clorexidina. Ah, professor, você está falando que a gente vai limpar com clorexidina? Não, vou trazer aqui para vocês que não utilizar, tá? Opa, o que não utilizado. Como assim, professor? Isso aqui vocês irão tirar da sua lista, tá? Por que não vou usar uma clorexidina para limpar a ferida operatória? Ah, professor, mas a aquosa, é a degermante, é a clorexidina aqui, aquosa. Não, turma, clorexidina a gente não utiliza porque ela é citotóxica para o tecido daquela ferida. Ao mesmo tempo que ela, de fato, vai matar micro-organismos ali no leito da ferida, nesse mesmo tempo ela vai matar células vivas que estão se estruturando cada vez mais ali sobre aquele tecido. Então, com o uso da clorexidina, eu vou ter um retardo na cicatrização. Eu não vou parar a cicatrização. Isso é um fato que eu preciso falar para vocês. Por quê? Porque vai ter um engraçadinho que vai assistir a aula e vai falar: ah, professor, utilizei a clorexidina a vida toda. A enfermeira dinossauro, né? Utilizei a clorexidina a vida toda e consegui cicatrizar. Bebê, a cicatrização é um processo fisiológico, é o nosso corpo. O que nós, profissionais, precisamos fazer é identificar alguns fatores que retardam essa cicatrização ou fatores que impedem aquela cicatrização ocorrer, tá? E a clorexidina, quando eu utilizo no leito da ferida, eu retardo o processo de cicatrização. Retardar é diferente de parar. Beleza, bebê? Deu para ficar claro? Então, assim, a citotoxicidade é isso que vai ocorrer, vai ser esse retardo para a ferida cicatrizar de fato, tá? Então, assim, a gente não vai utilizar clorexidina aqui, tá? E ela pode também, turma, na ferida operatória, quando eu vou utilizar, ela pode ressecar esses pontos. Se eu resseco esses pontos, turma, eu tenho uma grande dificuldade, tá? Ou uma grande possibilidade dessa ferida operatória ela abrir. Então, digamos que eu vou estar ali limpando constantemente com a clorexidina uma ferida operatória, você vai observar que os pontos e aquela pelezinha que fica ao redor dos pontos vai começar a ressecar. Então, se for, por exemplo, uma região articular, aquele ponto seco, quando o paciente movimentar a articulação dele, o que é que pode acontecer com aquele ponto? Aquele ponto pode romper, pode abrir. Então, se o ponto abre, óbvio, eu tenho um retardo também, eu tenho ali algo que vai prejudicar aquela ferida. Deu para entender? Coloca aí se está entendendo ou não o uso dessa clorexidina.
Terceiro, se for utilizar, utilize apenas uma vez, tá? Ó, apenas uma vez. Isso se a ferida ela estiver muito infectada. Como assim, professor? Você está falando que em feridas infectadas eu vou utilizar clorexidina? Não, bebê. Presta atenção. Lembra que a gente tem uma cabeça muito grande para pensar, tá? Agora vamos pensar numa situação de um enfermeiro de uma UBS. Eu não estou falando do enfermeiro que tem recurso, eu não estou falando do enfermeiro que atende a domicílio. Estou falando você que trabalha lá na base, que não tem absolutamente quase nada de curativos. Chega um paciente com uma ferida super, hiper, mega infectada, você olha para o seu postinho e só tem ali, infelizmente, o soro fisiológico, e aí a gente vai pensar, poxa, eu não tenho PHMB, só tenho um soro fisiológico, a ferida está muito infectada e eu tenho a clorexidina. Nesse caso, você pode utilizar uma única vez. Ei, bebê, não estou falando duas, não estou falando três, não estou falando quatro, não estou falando cinco. Uma única vez, você pode estar aqui abrindo mão e estar realizando a limpeza com a clorexidina. Beleza? Tá? Nas próximas limpezas, professor, o que é que eu faço? Nas próximas limpezas, você vai utilizar o soro fisiológico. Mas naquela situação onde a ferida se encontra muito infectada, não é a citotoxicidade que vai retardar a cicatrização. É o nível de infecção crítica naquele paciente. Que por vezes essa infecção crítica pode evoluir cada vez mais e esse paciente pode até apresentar o que chamamos de sepsis. Tá vendo a gravidade? Tá vendo como é importante a gente pensar fora da curva, né? Não pensar apenas em utilizar um curativo e descobrir a solução para a vida toda. Não, turma, porque isso não existe, tá, bebê? Isso não existe. Não existe aquele curativo que é utilizado para tudo na ferida, tá? Isso eu tenho que deixar claro para cada um de vocês, beleza? Então, turma, ela pode contribuir também com o uso da clorexidina para a deiscência. Por quê? Porque aquele ressecamento do leito, né, aquele ressecamento dos pontos, pode ali favorecer com que ele abra. Então, se ele abre, eu tenho deiscência, né? Então, muito cuidado com a limpeza com a clorexidina. Outro, isso aqui é óbvio. Eu sei que tá aí tendo o negócio aí do metanol. Tem o metanol no álcool. Não vou mais beber cachaça, não vou mais beber cerveja porque tem metanol. Eu tô despreocupado com isso, porque eu não bebo, turma. Então, tô despreocupado. Eu não tenho vício com cigarro, eu não tenho vício com bebida. Meu vício, turma, é o mais gostoso que tem, é comer. Pense, por isso o professor João é gordinho assim, que o professor João come, tá? O professor João come não é pouco, não. Esse é o meu único vício. Não tenho vício de fumar, beber nem nada, é só comer. Mas preste atenção, isso aqui tem que ser óbvio, mas tem que ser dito porque isso acontece demais. A gente não vai realizar a limpeza da ferida operatória com álcool, bebê. Não faz isso porque é um risco muito grande para aquela ferida. Risco de citotoxicidade, risco aqui de abrir e ressecar aqueles pontos. E outra coisa, turma, o álcool a gente não utiliza para limpar feridas. Em que época que vocês estão? A gente está em 2025. Ei, acorda para a vida. 2025 não é para ter enfermeiro, técnico, auxiliar pensando em limpar uma ferida com álcool, não, tá? E isso tem que ser óbvio. Eu sei que para muitas realidades o óbvio tem que ser dito e é por isso que eu estou aqui para te falar o óbvio, tá? Então repassa esse óbvio para várias pessoas que o álcool a gente não utiliza na ferida. A gente utiliza, para quem gosta, a gente utiliza o álcool para beber e, limpar as mãos, tá? Então, assim, no tratamento de feridas, você usa o álcool? Usa para limpar as mãos, né? Fazer uma limpeza ali mais adequada. Mas na ferida em si, a gente não vai utilizar. Beleza, bebê? Isso aqui é algo que eu preciso falar para vocês. Então, assim, da mesma forma da clorexidina, ele é citotóxico, ele pode ressecar os pontos. E, o óbvio, né? Ele não é recomendado, turma, para a limpeza das feridas. E também pode contribuir para o que chamamos de deiscência, que é a ferida operatória quando abre. Ei, bebê, tá gostando dessa aula? Tá gostando? Então faz o seguinte, presta atenção, larga tudo e presta atenção. Tira um print, tá? Tira um print aí, marca o professor João nas redes sociais, que eu tenho o maior orgulho de compartilhar cada um de vocês aqui assistindo minha aula. Seja você assistindo aí no sofá da tua casa, seja aí você estudando aí no cantinho dos estudos, seja lá onde for, seja no ônibus, seja aí voltando do plantão, seja onde for.
Turma, tira um print, marca o professor João nas redes sociais, no momento aí que você mais gostou da aula. Vamos incentivar mais pessoas estarem aqui, mais pessoas estarem se atualizando constantemente no tratamento de feridas. Beleza, turma? Vamos lá. Água e sabão. Professor, posso limpar a ferida operatória com água e sabão, o famoso sabãozinho de coco? Turma, tem uma ferida operatória? Vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho uma aqui, ó. Não reclame do cotovelo do professor, que é preto, que eu só estudo assim, turma. Eu só estudo com o meu cotovelo aqui encostado nas mesas. Onde que eu chego é encostando o cotovelo. Então ele ficou preto. Não sai não, tá? Já tentei estudo para sair. Ó, eu tenho uma ferida operatória. Preste atenção, ó. Consegue ver? Meu braço aqui, ele é todo costurado. Eu tenho até aqui a cirurgia, tem uma cirurgia aqui embaixo e tem outra aqui em cima, aqui, ó. Tá vendo? Isso tudo aqui, ó, o tamanho da cirurgia do professor João, tá? Quando eu tava para cicatrizar essa ferida, eu tinha em torno de 7 anos, né? 7 anos de idade. Tava no começo, tava florescendo aí o professor João. E aí, turma, minha mãe limpava muito minha ferida com água e sabão. Água e sabão de coco, né? Limpava muito. Não sei se vocês já viram isso. E cicatrizou, tá? Mas cicatrizou por diversos outros fatores, turma. Um menino de 7 anos, né? A cicatrização é muito rápida. Quantas vezes você estava andando aí de bicicleta aí na sua rua, você caía, ficava todo ralado, o joelho saía um tampão, o dedo caía, né? Você ia chutar uma bola, ficava, ficava o dedo ali na quadra, né? Criava calo nos pés, se machucava. Quem teve infância, né? Hoje em dia as infâncias é tudo Nutella, tá? Eu digo mesmo. Tem criança aqui, né? Só tem gente da minha idade, mais ou menos, e um pouquinho mais velho, né? Mas, assim, para quem teve infância e vivia se machucando, vocês observam que, se vocês forem observar, tem algumas cicatrizes e por vezes nem tem mais essas cicatrizes. Porque foi tanto tempo, né, turma? Então a gente acaba ali cicatrizando com esse tempo, tá? Então, assim, dica de ouro para cada um de vocês. Não limpe a ferida com água e sabão. Por quê, professor? Olha só, tem a quantidade de cloro, tá? Então, assim, a água que sai da tua torneira tem uma quantidade de cloro e esse cloro pode mudar o pH aqui da ferida, pode ali levar o próprio cloro para a lesão, que não é positivo, tá? Ele pode ter aqui um estado da água encanada, pode ser ruim. Te faço uma pergunta. Quantas vezes você limpou todos os canos da tua casa? Trocou todos para ficar tudo limpinho? Quantas vezes? Seja sincero, comenta aí no chat. Quantas vezes você chegou assim, poxa, eu vou limpar toda a encanação da minha casa? Olhou assim, eu vou limpar toda a encanação. Quantas vezes? Ó, turma, eu tenho 28 anos, tá? Lá na minha casa nunca foi limpo. E é que meu pai é pedreiro, né? Então ele era para trocar, mas nunca trocou. Mas aí o pessoal fala, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Mas enfim, quantas pessoas trocam no da encanação? Eu não conheci uma pessoa hoje em dia que fala, professor, eu mudei toda a encanação por conta da minha ferida. Que parece até uma coisa absurda, né? Então, assim, turma, quando a gente fala da ferida em si, né, da água que sai ali, ela não sai totalmente limpa. A encanação da tua rua, turma, quantas vezes aquilo ali foi trocado, possivelmente a encanação de 1900 e tarará, e é a mesma, correndo a mesma água ali, encanação suja. Então toda aquela sujidade vai para onde? Para a ferida, que é uma porta aberta para infecção. Então é por isso que a água e sabão a gente não vai utilizar, tá? Tem estudos também que traz que a água que sai aí da tua torneira tem uma quantidade de coliformes fecais, que pode ser encontrado. Professor, que jango é isso aí? Coliforme fecal. O que é isso, professor? Eu nunca ouvi falar nesse negócio. É de comer? Indubitavelmente, né? Não é de comer isso daqui, tá? Você não vai comer esse coliforme fecal. Nem imagina comendo, tá? Pelo amor de Deus. Quem imaginou comendo isso daí, não faz isso, tá? O que é isso, turma? Coliformes fecais é fezes. Então, há uma concentração de fezes que pode ser encontrada na água da tua torneira. Então, imagina só esse coliforme fecal indo todo para a ferida. Corre um risco ou não corre um risco de infectar ou contaminar uma ferida que era simples. Uma ferida operatória, ela é simples. Então, assim, são dicas que eu deixo para vocês. E a água também, a água que sai da encanação, ela também pode mudar o pH da ferida, né? Então, a ferida ela precisa ter um pH adequado, um pH mais
básico possível ali, né, mais adequado para a gente conseguir cicatrizar essa ferida, tá? Aí, turma, esse daqui, Ave Maria, quem utiliza isso daqui devia ser preso, pelo amor de Deus. Água oxigenada também a gente não vai utilizar, no mesmo sentido, é citotóxico, é dolorosa, pode ressecar os pontos, pode contribuir para a deficiência. E a água oxigenada em contato com as hemácias, ela destrói as hemácias. E aí, poxa, eu tô limpando a ferida, né? E destruindo as hemácias também. E fora que o paciente grita de dor. Tem um vídeo aqui no canal que o pessoal achou muito bom, que é um cara limpando com água oxigenada e meio que queima a pele dele, ele dá um grito. Então, turma, água oxigenada a gente não utiliza para limpar feridas. Beleza? Anota isso daí, que o óbvio tem que ser dito. E aí, turma, infelizmente, quando a gente não cuida adequadamente da ferida operatória, ela vai acontecer isso, que é o que chamamos de deiscência, que é quando a ferida operatória está fechadinha, tá? Bem fechadinha, e aí por algum fator externo ou fator ali até diretamente do paciente acontece e infelizmente essa ferida ela abre, os pontos rompem, né? Então infelizmente isso é uma complicação que pode vir aqui na ferida operatória que você vai ter que conduzir da maneira correta, tá? Então dê licença para vocês, a gente vai discutir mais como conduzir nos nossos pacientes, tá? Então, olha só, turma, trago aqui algumas feridas operatórias que eu já conduzi aqui, que são os meus pacientes. A gente tem uma ferida operatória de um coto, né, de amputação transfemoral, ou seja, no fêmur do paciente, ele perdeu ali, infelizmente, toda a perna, né? Então, teve essa complicação. Perceba que esses pontos, ó, ele corre um certo risco de abrir, tá? Por quê, professor? Porque olha só como foi que foi feita essa cirurgia. Meio que eles puxaram muito a pele do paciente, tá? Então, querendo ou não, quando puxa muito a pele, ela vai ter meio que uma resistência de voltar novamente a seu estado normal. Então, se essa pele volta, turma, ela fica puxando direto, você concorda comigo que corre o risco de ter deiscência, tá, bebê? Outro risco também que pode ter deiscências nas feridas são essas daqui, ó. Feridas abdominais, feridas operatórias em região abdominal. Por quê, professor? Região abdominal, ela tem uma pressão ali muito grande. Então, se o paciente espirra, se o paciente tosse, se o paciente dá gargalhada, eu tenho uma pressão ali naquele abdômen. E por conta dessa pressão, turma, o que acontece com os pontos? Ó, eles tendem a abrir, turma. Então, assim, ferida operatória em região abdominal correm um grande risco de abrirem. E aí a gente tem que conduzir da maneira certa para que não ocorra essa abertura. Ó, perceba que essa paciente já até tirou os pontos, mas você percebe, ó, que tem uma regiãozinha aqui, ó, que se ela não cuidar, pode abrir, tá? E pode gerar deiscência. Meu Deus, professor, então chegou até aqui, você já explicou muita coisa sobre ferida operatória, que não utilizar, os tipos de cicatrização, os riscos do paciente, essas soluções que só atrasam a cicatrização. E agora, professor, eu estou com essa ferida operatória, o que é que eu faço? Turma, vem comigo, que agora eu vou te falar aqui os principais curativos que a gente pode utilizar na ferida operatória. Beleza, turma? Então vamos lá. Pega caneta e papel. Que aqui eu tenho diversas tecnologias que a gente pode utilizar. Desde apenas gases, né, que a gente pode ter no plantão, desde a terapia por pressão negativa, desde outras tecnologias que a gente pode estar utilizando, tá? Então, assim, o mais comum que a gente pode estar realizando essa ferida, esse curativo da ferida operatória, é utilizando uma gase limpa e seca. Professor, utiliza alguma coisa na gase? Não. Fez o curativo direitinho, ó, gase limpa e seca, você coloca. Por vezes, o que é que eu gosto de fazer? Vou até transmitir aqui maiorzinho para vocês. Por vezes, o que é que eu gosto de fazer? Tá vendo a ferida, né? Eu pego a primeira gase, tá? Ó, primeira gase, eu até abro, a depender do tamanho da ferida, deixa eu só abrir essa gase aqui. A depender do tamanho da ferida, eu até abro essa gase assim. E o que é que eu faço nessa primeira gase? Eu deixo ela um pouquinho úmido, não é muita coisa não. Um pouquinho úmido com PHMB. Porque se você colocar muito PHMB aqui, deixar muito úmida,
ela pode macerar, tá? Mas é bem pouquinho, é só para molhar mesmo, tá? Até mesmo com a limpeza, com o PHMB, não fica tipo um excesso às vezes sobre aquele ponto. Tira o excesso das bordas, deixa ali um pouquinho molhadinho e vai com essa primeira gase dessa forma, abertinho. As outras, vocês vão ver assim, ó. Colocam aqui, né? Uma quantidade aqui e a outra quantidade nessa maneira. Depois você só vem aqui com um fixador. Pode ser o esparadrapo, microporo, Curafix, pode ser o fixador que você tiver. Fixa esse curativo na pele do paciente, beleza? Isso aqui é uma técnica que você pode fazer. Controla a exudação, por quê? Porque a exudação vai para as gases. E aí, se a ferida tiver muito exudativa, o que é que você vai fazer? Trocar essas gases, o que é que não pode? Deixar a ferida muito exudativa, tá? Sobre aquele leito da lesão, e infelizmente essa exudação piorando essa ferida. Ela também vai servir como uma barreira protetora, então assim, esses micro-organismos que estão aqui no meio, eles não adentram agora na lesão, tá? Então assim, vai ter um cuidado a mais, é fácil de aplicação, então o paciente na sua casa, ele pode fazer esse curativo, não dessa forma, tá? Fixado direitinho. E no hospital também, se você não tiver as tecnologias, você também pode estar utilizando aqui as gases como uma tecnologia para fazer o curativo de fato desse paciente, beleza? E aí a primeira tecnologia que eu devo falar com vocês é o Mepileps, né? Uma tecnologia muito boa no tratamento das feridas, tá? Então, olha só, turma. Então, ela é uma cobertura que é autoaderente, graças à tecnologia que ela tem, que é a Saftec, tá? Ela é uma lesão que pode ser utilizada no pós-operatório em feridas cirúrgicas e uma absorção de sangue, então ela consegue absorver o sangue tranquilamente. Ela ajuda a reduzir o risco de infecções, tá? No sítio cirúrgico. Então, tem essa redução desse sítio cirúrgico, apoia a mobilização e precoce do paciente, ou seja, eu tenho a tela aqui, ó, vou aqui te mostrar. Turma, quando o paciente utiliza, ela tem uma certa tecnologia, certo? Ó, presta atenção. Ela tem uma certa tecnologia, vocês vão conseguir observar aqui, ó. Perceba que ela tem tipo uns quadradinhos nela, né? Então, ó, se eu esticar, ó, eles esticam junto comigo. Então, quando você coloca em uma região articular, ele vai se adaptando na pele do paciente. E assim evita o que chamamos de deiscência. Então, essa é a tecnologia Saftec. E essa tecnologia, ela permite, por conta disso, né? Prega no paciente. Aí, se eu quero avaliar essa ferida, né? Deixa eu colocar aqui na ferida, com mais dinâmico aqui para vocês. Então, quando eu coloco na lesão, tá? Ó, coloquei na lesão. O que vai acontecer? Eu consigo retirar, consigo avaliar para ver como é que está, e por conta dessas bordas aqui que ela tem, eu consigo fazer isso aqui novamente, ó. Eu consigo fazer isso aqui novamente, e eu consigo fazer essa reavaliação constante do estado da lesão desse paciente. Beleza, turma? Então, é uma dica para vocês. Pode fazer a troca a cada 7 dias, tranquilamente, tá? Então, é uma Epilepsy Bordos. Olha aí, ó, eu trouxe aqui um vídeo, deixa eu ver se ele vai transmitir aqui para vocês. Pronto, ó, você vai perceber que ela vai colocar, é o mesmo que eu tenho aqui, que eu acabei de te mostrar. Esse daí, se eu não me engano, tem até prata, né? Você consegue observar que até uma coloração um pouco mais diferenciada. Então, ó, você vai conseguir observar que ela vai colocar na região articular e ele consegue se adaptar tranquilamente, tá? Top, né, turma? Eu acho muito top esse curativo. Eu uso muito eles nos pacientes, porque ele não é tão caro, tá? Então, você pode utilizar tranquilamente. Epilepsy, olha que lindo, turma. Fora que o aspecto visual fica fenomenal, turma. Fica fantástico nos pacientes, beleza? Então, esse aqui é o Mepilepsy Post-Op, tá? Então, assim, é uma tecnologia fantástica que a gente pode estar utilizando nos nossos pacientes, tá? Olha aí que lindo como é que fica no paciente, tá? Tecnologia é aqui mesmo que vocês aprendem, então eu vou te pedir mais uma vez, deixa o like, se inscreve aqui no canal, tá? Outro que eu gosto também de utilizar é o Opsite Post-Op, tá? Então ele tem esse coxim mais absorvente, que ele é composto também por essas fibras de algodão, que ele vai ajudar também na absorção desse curativo. Ele permite que o paciente tome banho com curativo, da mesma forma com
na epilepsia. Por quê? Porque ele está protegido com o filme, turma. Então, permite que o paciente vá lá, toma banho, não molhe o curativo, fica tranquilo, tá? Ele atua como uma barreira ali antibacteriana, então essa barreira vai impedir que os micro-organismos adentrem naquela ferida operatória, tá? Então, assim, é uma tecnologia fantástica. Ele atua também em feridas com exsudação de baixo a moderado, ok, turma? Então, ele vai permitir absorver esse exudato, permite a troca de vapor, então aquele vapor, aqueles gases que ficam na lesão, eles conseguem sair, só porque o que sai não consegue voltar, que no caso são as bactérias, tá? Então, assim, quando esses gases ficam muito penetrados na ferida e o curativo não consegue fazer essa troca, ele acaba criando um microambiente ali que acaba macerando aquelas bordas também, tá? Então, assim, é uma dica que eu deixo para vocês. E ele também pode ficar até 7 dias tranquilamente, tá, bebê? Então, OpSite, post-op. Olha aí, ó, como é que ele fica, tá? Ó, você vai colocar na ferida operatória, ele fica desse jeitinho, ó. E na absorção dele, você consegue observar, ó, que quando essas fibrazinhas de algodão, poliéster, ó, eles vão jogando exudato fora, né, e para as gases. Então, fica bem fácil de observar se ele está no momento certo de troca ou não. Por quê? Porque você vai observar daqui, ó. Você vai conseguir ver se ele vai mudar essa coloração dele. Não. Mudou completamente a coloração. Aí, de fato, a gente vai ter que realizar a troca desse curativo. Beleza, turma? Outra tecnologia é o Leucomed Control, tá? Aqui você pode estar utilizando em níveis de exudação baixa a moderado, feridas cirúrgicas, queimaduras, então você pode utilizar esse curativo nessas lesões, tá? Então, assim, alta tecnologia para vocês. Característica, ele se adapta bem na regiões articulares, conforme o epilepsia que eu mostrei para vocês, conforme o OpSite também eu já mostrei, então ele consegue se adaptar também nessas regiões, ele tem um controle visual da lesão, então por ele ser transparente, turma, você consegue ficar avaliando sem precisar remover esse curativo. Diferentemente do epilepsia, né, que ele fica sobre o leito da ferida, eu tenho que retirar ele para avaliar. Já o Leucomed Control, não, ele é transparente, eu consigo fazer essa avaliação tranquila no leito da ferida, tá? Ele tem uma aplicação única, então você coloca lá, bem parecido com o epilepsia, colocou, pronto, você já deixa ali no leito da lesão, tá? Então essa almofada de hidropolímero fina, ela também ajuda na absorção desse exudato sobre o leito da ferida, tá, turma? Então, assim, uma dica de ouro para vocês, Leucomed Control, tá? Benefícios, né? Tem uma proteção confiável contra água, bactéria, feridas mais contaminadas, tá? Previne maceração, previne ali bolhas por aquela tensão também que pode aparecer, tá? E proporciona uma adesivagem suave, ou seja, o adesivo não vai machucar a pele. Por vezes é um paciente ali idoso que tem a pele muito fina, então quando você coloca um adesivo, vai retirar a pele do paciente, falta vir junto. Isso quando não vem a pele junto, né, turma? Então, assim, dica de ouro quando a gente pensa em tecnologia, altas tecnologias no tratamento de feridas, tá? Negativo, ele é um curativo aqui, dentre esses aqui que eu falei para vocês, um custozinho mais elevado, beleza? E aqui, ó, a sua aplicação. Deixa eu ver se eu dei play. Dei play. Olha, ó. Ele é transparentezinho, você vai observar. Simples a aplicação dele, tá? Simples. Ó, colocou tranquilamente, ó. Paciente, você vai perceber, ó, que eu consigo, né, ó, como eu falei para vocês, visualizar a ferida operatória. Então, assim, uma alta tecnologia para cada um de vocês aqui estarem conhecendo. Ei, conheci o Leucomed? Aí tem uns vários tamanhos aí para você escolher. Conheci esse curativo? Leucomed aqui, eu gosto muito dos curativos dele. E aí a gente vai entrar num mundo que eu gosto demais, tá? Que é a terapia por pressão negativa, tá? A terapia por pressão negativa a gente utiliza também. Mas antes de entrar, eu não posso esquecer de te mostrar esse daqui. Uma tecnologia que a gente pode também utilizar no tratamento de feridas é o Leucomed, né? Que eu te mostrei, ó. Esse daqui é o Leucomed T+. Ele aqui é um custo mais baixo, tá? Fazer quase o mesmo efeito no epilepsia, tem um custo bem baixinho. Se eu não me engano, você compra por R$7, tá? Ó, R$7 aqui para vocês. Mas vocês podem até encontrar mais em conta, tá? Feridas! Olha aqui, ó. Olha só o tamanho desse curativo, ó, que eu vou te mostrar.
Tá vendo, ó? Ganhou um bombom quem adivinhar, ó, o tamanho. Ele vem daqui, ó, até aqui. Não vou mostrar ele agora, não. E aí, quem que adivinha qual é esse curativo? Comenta aí no chat. Comenta no chat. Turma, ferida infectada, ela precisa de quê? Ela precisa de curativos com prata na sua composição. Beleza? Então, se eu preciso de curativos com prata na posição, uma das melhores tecnologias que eu gosto muito, sou muito fã, é a hidrofibra. Então, tudo isso daqui é uma hidrofibra. Olha o tamanho. Devia ter mostrado assim, ó. Olha o tamanho dessa hidrofibra, tá? Então, essa hidrofibra, turma, ela é feita para pacientes, tá? Para pacientes com cirurgias, principalmente cirurgias ali de fêmur, cirurgias abdominais, tá? Então, ó, abdominais, o paciente fez uma laparotomia, né, ó. Tá certinho aqui no busto do professor João. Ó. Laparotomia, uma cesariana, né? Fez aqui uma cirurgia de fêmur, você coloca. Fez uma cirurgia aqui, você coloca. Cirurgia no peito, coloca também, tá, turma? Professor, e que borda amarelada é essa? Porque tá vencida, professor? Não. A borda dele aqui é feita de um hidrocolóide extra fino, tá? Então é um hidrocolóide bem fininho, tá, turma? Diferentemente do que a gente encontra, tá? Então esse hidrocolóide vai ajudar na fixação, vai ajudar aqui relacionado a ela manter. Se você virar, ó, você vai identificar qual o local de colocar. Ó. Esse local fica para cima e esse local aqui vai em contato direto com a ferida, né? Então vai ajudar aqui na absorção, vai ajudar aqui na cicatrização e no controle de infecções, tá? Aqui, ó, conheci essa hidrofibra desse tamanhozão? Então, hidrofibra com prata, vocês podem estar colocando aqui nesse paciente, tá? Admito, é um custozinho um pouco mais elevado, tá? Consegui em São Paulo essa daqui. Dificilmente eu encontro na internet ela, tá? Mas é uma tecnologia que a gente pode estar utilizando, tá? Hidrofibra com bordas de hidrocolóide. Gostaram? Gostaram de conhecer? E aqui, ó, turma, ele mostra, como eu já havia mostrado aqui para vocês, ó. Ele mostra os locais que a gente pode colocar. Os locais. Tanto região abdominal, tórax, joelho, enfim. Dependendo do tamanho que você tiver ali para colocar ele, você coloca tranquilamente a hidrofibra com bordas de hidrocolóide. Beleza? Gostaram de conhecer? Vocês conhecem isso aqui na aula, só que nas minhas lives que eu trago essas inovações para vocês. Então aqui, turma, a Prevena, voltando aqui, né, para a nossa terapia por pressão negativa, para mim é o melhor tratamento para feridas operatórias, tá? O sistema aqui da Prevena, ele tem um objetivo de controlar o ambiente das incisões cirúrgicas e da pele adjuvante, né, intacta em pacientes de risco de desenvolver complicações pós-operatórias. Qual a principal complicação? A deiscência, tá? Tais como infecção, manter um ambiente fechado. Então, assim, quando eu utilizo a terapia por pressão negativa, é um circuito que fica constantemente fechado, não fica aberto, não vou precisar ficar abrindo toda hora aquela lesão do paciente, tá? Então, eu tenho um sistema ali que vai ajudar nessa cicatrização. E ela tem uma interface também que tem prata na sua composição. Então, se tem prata na sua composição, ali na sua interface, turma, então ele vai ajudar nesse controle também bacteriano, beleza, turma? Então, essa é a indicação da Prevena. A aplicação, você vai deixar ali continuamente no período de 2 e no máximo, mas dificilmente você vai deixar esse máximo, 7 dias, tá? Então, ali por 5 dias, 4 dias, a gente já consegue fazer uma troca adequada para a gente conseguir uma cicatrização mais rápida. E a terapia pode acompanhar o paciente para casa. Ela é bem pequenininha, tá, turma? Ó, tamanhozinho do celular. Então, tamanhozinho do celular, bem portátil para o paciente estar andando com ela. Beleza, turma? E aí, os benefícios, né? Ela vai fazer uma pressão aqui, uma pressão de milímetros de mercúrio menos 125, né, a pressão negativa, então vai ser uma pressão negativa, né, por até 7 dias tranquilamente. Vai proteger a incisão contra fontes de infecções externas, remove fluidos e materiais infecciosos, tá? Mantém as bordas unidas, por quê? Porque quando ela faz a pressão, turma, ela meio que junta essas bordas. As bordas ficam juntas ali naquela ferida, tá?
ajudando ali na cicatrização. E vai reduzir o edema. Por quê? Porque ela fica em constante absorção desses líquidos presentes naquela ferida. Então, se ela ajuda nessa absorção desses líquidos, turma, então eu vou reduzir, querendo ou não, o edema ali sobre aquela ferida operatória. Se eu reduzo o edema e mantenho essas bordas constantemente coladas, concorda comigo que é muito difícil gerar uma deiscência por conta disso? Então, esse é o benefício de utilizar uma Prevena nesses pacientes, tá? E agora, me deu um branco, turma, eu estava tentando lembrar o nome desse caba. Quem lembra o nome dele aqui? Ele é um ator famoso, mas eu sou péssimo em nome de famoso. Sou péssimo, péssimo. Ele, recentemente, foi no começo do ano, ele fez uma cirurgia de tórax, né, aqui no coração. Então, ele fez a cirurgia cardíaca e ele mostrou essa terapia, que estava utilizando o Prevena, mostrou que estava utilizando a terapia por pressão negativa. Cirurgia de tórax também é uma cirurgia que corre um risco muito grande de deiscências, de abrir, turma. Então, assim, quando esse paciente ele entra com a Prevena, ele reduz drasticamente esses riscos dessa ferida abrir, tá? Então, a Prevena vai estar atuando em relação a isso também. Beleza, turma? Então, Prevena em feridas operatórias. Recentemente, quem veio aqui mostrando que estava também utilizando a terapia por pressão negativa aqui na cirurgia é a Graciane Barbosa, né? Se eu não me engano, ela ganhou a Fazenda, foi? Eu acho que foi. Eu sei que ela era muito falada na Fazenda. Eu me lembro, ou era na Fazenda ou era no BBB. Me lembra aí agora, turma, que... Agora é porque eu sou péssimo em TV, turma. Ave Maria. Eu sei que ela falava ou era na Fazenda ou era no BBB, que comia 40 ovos por dia. Lembra? Eu acho que era ela aqui. Então, assim, tirando esse fato aí de famoso, ela apareceu recentemente utilizando Pico. Pico também é uma terapia por pressão negativa, bem portátil. Você pode utilizar em feridas operatórias da SmithNF. Então, ela estava utilizando uma terapia por pressão negativa e veio aí à tona esse uso. Não só a Prevena, como o Pico, vocês podem estar utilizando. Então, até uma Prevena aqui para vocês, ó. O professor mostra tudo, turma. Mostra tudo aqui para vocês, ó. A Prevena é esse daqui, ó. Tá? Prevena. E aí, o que acontece, turma? Quando o paciente coloca na ferida operatória, eu tenho ferida operatória com Prevena. Óbvio que aqui era para simular aplicação no peito da mulher. Geralmente no peito, a aplicação é em T, tá? E aí você pode interligar com a outra aqui. E aí, o que eu venho te mostrar, ó? Quando o paciente está com a Prevena, o que vai acontecer? A gente vai abrir um dispositivo aqui também, de uma moeda, e ela vai absorver essa espuminha. Então, a espuma, ela vai fazer isso aqui, turma, ó. Ó, quando ela faz a pressão, ela meio faz isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela vai fazer isso aqui, porque é uma pressão. Então, o que acontece? Quando ela faz essa pressão, a borda da ferida operatória, ela fica totalmente aproximada. Então, evita ter deiscência. E olha só onde é que é a cirurgia da Graciane, não é no joelho, que a gente acabou de ver? Então, o joelho é uma parte articular. E por ter essas articulações, corre um grande risco de ter deiscência, porque quando ela mexe o joelho, querendo ou não, a pele, ó, ela dá aquela forçada, tá, turma? Então, se a pele força, eu corro risco também de abrir. Ah, professor, não tenho a Prevena, não tenho aqui o Pico. O que eu posso utilizar? Ah, pressão negativa mais tradicional, tá, turma? E aí você vai adaptar o tamanho e o circuito, tá? Esse daqui é porque eu não tenho a máquina, tá, turma? A gente não consegue ter máquina. Mas o que vai acontecer? Você vai moldar o tamanho da ferida, você vai colocar a ventosa, que é esse daqui, ó. Você vai observar? Vai colocar e você vai pegar, ó, todo esse circuito e ligar na máquina. Quando liga na máquina, você vai ajustar lá os parâmetros, óbvio que não é uma aula de pressão negativa, mas ajustou os parâmetros, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela faz esse movimento, ela absorve. Lá no consultório, eu aplico muita pressão negativa. Gosto muito dessa terapia, tá? Então, assim, uma dica de ouro para cada um de vocês aqui estarem dominando novas tecnologias. E aí a terapia por pressão negativa vem aí ajudando os nossos pacientes constantemente. Turma, mas e aí? Gostaram da aula? Gostaram de conhecer todas essas tecnologias? Tem um último aviso aqui para você, para a gente encerrar com chave de ouro, tá, turma? Deixa eu só transmitir aqui no meu slide. Olha só, aqui é um pouquinho como é que funciona a Prevena, tá? Ó, consegue observar com um curativo comum, o líquido fica aqui embaixo, na ferida, ó. Tá? Quando eu utilizo a terapia por pressão negativa, ela aproxima essas bordas
e ó, suga todo esse líquido para ela. E aí não tem um circuito que eu te mostrei? Vai passar pelo circuito até ir para um reservatório, tá? Então é assim que funciona o controle do exudato. Turma, como eu havia falado para vocês, nossa aula vai se encerrando aqui. Mas antes vou te deixar uma baita oportunidade para você que quer dominar uma avaliação avançada no tratamento de feridas, dominar aqui de fato, tá? Olhar para uma lesão, saber qual curativo utilizar, olhar para uma ferida operatória, saber como conduzir, saber avaliar um tecido, saber avaliar o momento certo, saber avaliar uma borda da ferida e assim escolher a melhor tecnologia. É por isso que eu separei o método 7A. No método 7A, eu separei 7 pontos para a avaliação do paciente. Então, ó, 7 pontos, são 7 avaliações para você dominar e evoluir na sua cicatrização, escolher o curativo mais adequado possível, tá? E dentro do método 7A, você vai ter uma certificação, tá? Você vai ter também uma biblioteca exclusiva, que é a minha biblioteca para os meus pacientes. Você vai ter também todo o material de apoio, então você vai ter artigos, você vai ter aqui um e-book exclusivo também do método 7A. Você vai ter também uma aplicação na prática. Então, dentro do método 7A, eu te mostro de fato como é que você vai aplicar nas feridas, como é que você vai aplicar esse método com casos reais, tá? Tudo isso favorecendo para você ter um resultado a mais e você transformar a sua realidade, transformar de fato a tua prática, turma, para você sair aí na frente de diversos profissionais aí em todo o Brasil, porque muitos profissionais ainda sentem dificuldade na hora da avaliação da ferida e determinar a escolha do curativo adequado, tá? Então tudo isso você vai aprender no método 7A por apenas R$ 47,90, turma. Por menos de um hambúrguer que você compra no final de semana, não é mesmo? Então, um preço justo para te capacitar e você dominar aí diversas feridas em todo o Brasil. Vamos cicatrizar juntos? Você disse que estava aqui comprometido comigo, né? Então, chegou o momento de fincar esse compromisso com o professor João. Então, vamos juntos para o método 7A. Link da inscrição está no chat fixado, está aqui na descrição do vídeo, como também no comentário fixado após a aula acabar, tá? Então a aula acabou, vou fixar um comentário com o método 7A para você tomar essa decisão e ter um passo a mais na hora de cicatrizar feridas. Beleza, turma? Gostaram da aula? E aí, seja sincero, no dia do professor, o professor está aqui trabalhando, entregando o máximo de conteúdos aqui para vocês, para de fato vocês saírem na frente e avaliar qualquer ferida, dominar os curativos da ferida operatória, cicatrizando mais rápido, dominando de fato o que é uma cicatrização real, com quem vive isso. E aí, turma, gostaram da aula? Comenta aí para mim, deixa aí tua mensagem de apoio. Se chegou até aqui também, não esquece teu like. Não perde nossa próxima aula. Nossa próxima quarta-feira a gente vai falar sobre úlceras oncológicas, né? Aquelas úlceras que vêm por conta do câncer, né? Então, assim, uma baita aula também para vocês estarem se atualizando de tudo que há de novo sobre as úlceras oncológicas. Turma, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham gostado dessa live aqui que eu disponibilizei o meu tempo. Vocês também disponibilizaram o seu tempo para estar me escutando. Então, de fato, é uma aula que vai transformar a tua vida. Turma, vou ficando por aqui. E até quarta-feira, onde vamos falar sobre úlceras oncológicas. Valeu, turma! Te espero quarta-feira, às 20 horas.